Olá, então é que eu vou começar aqui uma segunda parte do vídeo, continuando aqui no TD que nós estávamos resolvendo sobre a questão da adequação da linguagem e do preconceito linguístico. Então aqui nessa questão 5 nós vemos aqui um texto que é uma reprodução de uma narração de um jogo de futebol minuto a minuto num site esportivo. Então aqui nós vemos aqui vários elementos, né, a marcação dos minutos, né, 46 minutos, Coutinho bate por baixo das pernas do goleiro Navas e nos acréscimos abre o placar para o Brasil. 48 minutos, substituição Brasil, entra em campo Fernandinho substituindo Gabriel Jesus. 49 minutos, oportunidade perdida, Roberto Firmino, Brasil, finalização com o pé direito no meio da área, assistência de Coutinho. 51 minutos, escanteio Brasil, cedido por Brian Oviedo. 52 minutos, gol, o Brasil faz o segundo. Douglas Costa entrou pela direita e deu para Neymar livre matar o gol. 54 minutos, fim do segundo tempo, Brasil 2, Costa Rica 0. Então nós vemos aqui alguns elementos, né? E a gente vê que há algumas palavras que são jargão do futebol, que você só vai entender se você conhecer essas palavras, né? Se você tiver já um conhecimento do contexto, de ter assistido outros jogos, de ter lido narrações de jogo para poder saber o que significa algumas palavras. Então, as questões sobre esse texto são: embora tenha sido produzida no português do Brasil, essa página pode oferecer algumas dificuldades à leitura pela linguagem utilizada. Qual é a principal característica dessa linguagem? Então, é o jargão do futebol, várias palavras, né, que são específicas da narração e das regras do esporte. P. Copie 3 palavras ou expressões típicas dessa linguagem e explique-as. Então, você tem aqui, por exemplo, gol, que é a marcação do ponto, né? Significa, é um estrangeirismo, do inglês goal, que significa objetivo, meta. Você tem escanteio, que é quando a bola sai, né, por a linha de escanteio, que lá depois de ter tocado no time adversário. Você está lá na área do adversário, a bola ela bate no dos jogadores do time adversário e sai pela linha de escanteio, e por isso o time tem o direito de dar um chute do ângulo, né, correspondente à linha, ao lado da linha, para poder tentar fazer uma jogada, né, a partir do chute neste ângulo. Também nós temos aqui, por exemplo, outros termos como goleiro. Goleiro é aquele jogador que pode pegar na bola e que protege a meta, né, a rede, né, o espaço onde a bola tem que entrar para que o time possa marcar o ponto. Isso em outros termos, né? Você poderia falar sobre finalização, o que é uma finalização, o que é uma assistência, né? O que é uma substituição, né? O que é o primeiro tempo, segundo tempo, acréscimos, né? E aí por diante. Na sua opinião, o uso do jargão em uma narrativa como a que foi apresentada é inadequado? Sim ou não? Por quê? Não é inadequado. Então, a pessoa pode entender parcialmente e aos poucos ir compreendendo o significado de cada um desses jargões, ou pode alguém dar a explicação para essa pessoa e ela vai saber o que significam esses jargões e vai conseguir entender completamente a narração do jogo. Aqui tem um box de jargão, é um conjunto de termos específicos utilizados por pessoas de um grupo profissional, como geógrafos, economistas ou técnicos de informática, e aí por diante. Cada área tem suas palavras específicas, né? O uso de jargão pode criar um discurso pouco compreensível para parte dos falantes. Então, quem não entende de futebol, por exemplo, talvez não entenda o que é um escanteio, né? Um tiro de meta, né? Então, esses termos você tem que ir aprendendo aos poucos para poder conseguir compreender, por exemplo, a narração no jogo. Aqui na próxima questão nós temos um meme. Então, nós temos aqui um cachorro usando um hobby rosa, com uma bandeja de pipoca, um controle remoto
né, sentado no sofá, e a mensagem diz: não vejo a hora de chegar em casa só para ficar assim, só para ficar assim. E temos as questões. Que relação existe entre o personagem e sua fala? Então, aqui nós vemos aqui que é o personagem aqui, a voz que fala no texto, né, ela está representando através do cachorro, né, como alguém que quer chegar em casa para poder tomar um banho, ficar de hobby, sentado no sofá, assistindo televisão, comendo pipoca. Os memes em relação, ou melhor, os memes em geral provocam um efeito de humor. Como a imagem contribui para isso? Então aqui o que é mais engraçado no meme aqui é o fato de ser um cachorro, né? Não um ser humano, né? Que está usando um hobby, né? Sentado no sofá assistindo televisão. A construção, aqui na C, a construção chegar em casa não é válida pela norma padrão. Qual seria a forma prevista por ela? Então aqui o problema é a preposição em. A norma padrão, ela estabelece que se utiliza a preposição a, chegar a casa. Mas aqui, no coloquial, no informal, no dia a dia, a maioria das pessoas no Brasil usa em casa, chegar em casa, usa a preposição em. Então, enquanto que a norma padrão, ela estabelece, não, você vai, você a algum lugar, você chega a algum lugar, né, com a preposição a. Ou você pode ser também... Você pode ser também... Aí aqui continuando. D. Em um falante da língua portuguesa no Brasil, usaria a expressão validada pela norma padrão com naturalidade? Não. A maioria das pessoas não dizia chegar a casa, né? Não se diria chegar em casa, né? Seria o mais natural, né? Porque é o informal, é o coloquial. Não tem nenhuma formalidade nessa frase. O uso em concordância com a norma padrão seria esperado nessa situação comunicativa? Sim ou não? Por quê? Não seria, porque nós estamos aqui falando de um meme, né? Um texto humorístico, né? Não exige uma formalidade, né? Nesse texto. F. Suponha que você fosse um estudioso da língua, que conselho daria a quem deseja empregar o verbo chegar acompanhado por casa? Então você só vai utilizar o verbo chegar com a sua regência padrão, né, da norma padrão, numa formalidade mais alta, se você estiver escrevendo um texto extremamente formal, como um relatório, um depoimento, né, no jurídico ou científico, em que você esteja descrevendo um fato que tenha acontecido, né? Fulano chegou a casa e aconteceu isso, né? Você somente numa situação de mais formalidade, como um texto mais científico ou um texto jurídico, de direito, né? G. Observe agora estes dois títulos de notícias. Irã é a primeira seleção a chegar na Rússia para a disputa da Copa. Irã é a primeira seleção a chegar à Rússia para a Copa do Mundo. Então você vê aqui que na primeira manchete, né, você tem aqui a regência mais coloquial, mais informal, que não é a padrão. Você tem a preposição em, da combinação na Rússia, chegar na Rússia. Enquanto na segunda, você tem uma crase aqui com a preposição a e o artigo a, né? Artigo feminino, chegar à Rússia, né? Então aqui a segunda manchete seria a norma padrão. Considerando a situação comunicativa, é correto dizer que apenas um dos títulos está adequado? Por quê? Então, se você considerar que o jornalismo ele preza por uma linguagem mais formal e padrão, a segunda opção seria a mais apropriada, mais adequada, né? Então essa seria a resposta. Então agradeço aqui, termino aqui essa correção de TD. Eu espero que vocês deixem comentários abaixo aí no vídeo, que eu quero que todos vocês façam comentários.